Então você leu e falou, meu Deus, eu entendi. Eu já li 2 vezes e eu não tinha entendido dessa forma. É que Deus queria trazer isso para você nessa hora. No momento que era para trazer, né? Isso. Toda vez, você falou, eu li a Bíblia uma vez. Nós aplicamos essa mesma metodologia em casa. Já faz alguns anos que nós fazemos isso, né? Para quem não tem ideia do que nós estamos falando, ao todo são 1189 capítulos na Bíblia toda. Se nós dividirmos esses 1189 em 365, são 3,3, 3,5. Então seriam 3 capítulos e meio por dia. Às vezes dá 2 porque é muito grande, mas daí põe 4 no Põe outro. 4 no outro. Então se a gente fizer uma conta básica, se de segunda a sexta nós lemos 3 capítulos e sábado e domingo lemos 4, em um ano nós lemos a Bíblia toda. E isso se torna como? Progressivo. Sim. Não é assim, hoje eu vou ler, muita gente faz isso. Primeiro ajuda-me a ficar longe da falsidade da mentira. Boa, Deus, tem muita gente falsa perto de mim. Não, mas não é isso. Não é isso. Eu fazia isso. Tem muita coisa aqui, tem mais coisa que não é pra você me entender. Tem que confessar, né? Não é? Então. Deus vai falar comigo hoje, eu abri. Não é aquela caixinha de promessa, né? Caixinha de promessa. Tirou lá, falou, uau, é isso, precisava dessa mensagem. Abri uma vez no mês, olha lá, no começo da conversão, e quando antes, né? No começo da conversão abri uma. E isso é progressivo. Então, à medida que nós vamos lendo, nós vamos nos deparando com aquilo e vamos entendendo o que está acontecendo, aquele contexto todo. Então, uma coisa que talvez seja difícil de entender, né? Depois que Moisés morre ali e Josué vai assumir o povo no final de Deuteronômio, vai assumir a terra no livro de Josué, a ordem de Deus foi, entra na terra e possua a terra, e toma a terra, conquista a terra. Vocês vão ter que matar todo mundo, porque agora a terra é de vocês. Por que que Deus está mandando matar o povo? Por que que Deus mandou Josué entrar lá na terra e matar todo mundo, os animais, matar as crianças, as pessoas? E às vezes a pessoa se depara com isso e fala, nossa, é um Deus severo. Talvez é por isso que eu não considero o Antigo Testamento, porque é um Deus severo. O Deus do Novo Testamento é diferente. Não é diferente, é o mesmo Deus. Até mais, né, que a gente vê. O que ele está falando naquele contexto? Vocês precisam possuir a terra que eu estou dando como herança. Mas exterminem os povos. Por quê? Porque vocês vão se corromper se vocês deixarem o povo aí. E eu estou criando uma nação. O povo é pagão. Deus falou, entra numa terra e extermina o povo, porque eu não quero que vocês se envolvam com esse povo e sirvam aos mesmos deuses. Um povo servia a um deus chamado Moloque. Qual que era o sacrifício que o povo dava a esse povo? Os filhos. Então o povo estava tendo um filho, estava sacrificando o próprio filho a um deus. E aí o povo fala, por que matou eles, coitados? Na verdade, Deus está limpando e não deixando com que o povo dele se contamine. Por quê? Porque Deus é zeloso com aquilo que ele tem para que o povo possa cumprir. E era naquele momento, pastor, porque depois, hoje a gente não vê isso acontecendo ainda. Claro. Daí volta tudo, né? O povo vai lá, desobedece. Exatamente. Quantas notícias nós vemos que os pais vendem os filhos. Sim, é que a gente estava falando disso, de pessoas que olham o Antigo Testamento e falam, não é possível um Deus assim. Aí Deus mandou fazer, matou, exterminou o povo que, né, não obedecia, o povo, igual você está falando. Aí depois, é que já foi uma dúvida, assim, minha também, quando eu não entendia. Aí eu quero trazer isso porque pode ser hoje. Lógico. Daí mandou exterminar, mas por que hoje a gente continua? Daí a gente traz essa linha de raciocínio, que a pessoa, para entender que não é o mesmo, porque não mudou o Deus do Antigo Testamento. Não mudou o Deus. Por que Deus acaba com o povo em Gênesis capítulo 6? Sodoma e Gomorra? Não, dilúvio. Por que o dilúvio? O texto está lá. A maldade do povo era muito grande. E Deus falou, se eu não der um basta aqui, onde é que vai parar isso? Por conta de quem? Por conta do pecado. Sim. Então, o pecado era tão grave, Deus falou, eu vou ter que dar um basta aqui e começar de novo. E depois, quando Deus encerra o dilúvio e coloca o arco no céu, e fala para Noé, esse arco é uma aliança que eu faço com você, que eu não exterminarei mais a terra com água.
Eu não exterminarei mais a terra. Ah, Cleiton, mas hoje nós estamos vendo tsunamis. Mas isso daí é aquecimento global. Olha quanta coisa. Mas não é Deus que está exterminando o povo. Isso aí são questões que o próprio ser humano foi culpado. Mas aí nós vemos o dilúvio exterminando todo mundo. Todo mundo. O tsunami vai para uma tal região, um tal lugar. Uma placa tectônica que se movimentou por conta do aquecimento global e tal. Nossa, eu tô assim viajando aqui. Agora vai vir uma dúvida de novo. Deus, a gente, pela palavra que você entende, pode acontecer de Deus acabar com todo mundo de novo, começar de novo, sem a volta. Ainda Jesus não voltou, mas Deus acabou e começa. Ou não, depois que Jesus voltou, agora é a volta de Jesus mesmo, né? Não. Porque foi uma dúvida minha já, assim, sabe? Quando Deus fez aquilo, o que impede ele de fazer de novo, né? Deus tinha um plano. Tem um plano, né? Tinha um plano perfeito. A partir do momento... tudo bem. A partir do momento que Jesus já veio... Já venceu. E já cumpriu o seu propósito... Na verdade, toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, né? Quem que resumiu isso? Quem falou que era... acho que foi o Vitor. O Vitão. O Vitão. O Antigo Testamento e o Novo, se nós formos resumir a Bíblia, é um pai em busca de um filho. É Deus, um pai, em busca de restaurar o relacionamento com o filho. E aí, Deus precisou cumprir esse plano dele. Nós não podemos ou não conseguimos entrar na mente de Deus, na ideia ou por que Deus faz tais coisas. A Bíblia mesmo diz que Deus fez coisas que nós não entendemos e não entenderemos, porque cabe a Ele é soberano e Ele é Deus. Mas Ele cumpriu todo esse plano, Ele deixou o plano pra gente. A diferença é, Ele deixou pra gente o plano. Então, Deus vai exterminar o povo de novo? Não vai. Não vai. Ele já deu o final. Ele já deu o final. Na verdade, não é Deus quem vai exterminar o povo. É o próprio povo que está escolhendo ir para um lugar distante da presença dele. Então, o próprio povo está fazendo aqui já, né? Pronto. Amaldiçoando. Está caminhando para aquilo. Deus está permitindo com que o povo o honre ou o desonre. Então, Deus coloca Adão no jardim e fala: Adão, não coma dessa árvore. Não coma. Deus poderia ter não colocado a árvore lá, para Adão não comer, o pecado não ter. Mas o que Deus estava querendo de Adão? Honra. Adão, não me desobedeça, porque desobedecer é desonrar. Então, Adão, eu estou te dando um princípio de honra. Adão não conseguiu cumprir esse princípio de honra. Adão desonrou. E depois da desonra de Adão, todo mundo caminha para isso. Já caminha para a desonra. Mateus 3, João, né? João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 18 vai dizer assim: todos que creram em quem? Creram nesse Jesus, nesse Filho, nesse amor. Não estão condenados. Mas aqueles que não creem já estão. Já estão. Porque veio de lá. Já saiu de lá condenado. Quando Deus fala para Adão: não come da árvore porque você vai morrer. Quando Adão come, ou Eva, eles comem, eles morrem. Literalmente, caíram duro no chão, tudo morreu. Mas espiritualmente. Morreu exatamente o que Deus estava falando. Eu costumo dizer que teve 3 mortes. A morte que Deus colocou lá, ela está ramificada em 3 consequências. Porque é uma consequência a morte. A primeira consequência era a morte espiritual. Porque a forma com que o homem se relaciona com Deus é espírito. A Bíblia não fala, Deus é espírito. E procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Qual que é a forma de nós nos relacionarmos com Ele? Espiritualmente. Então, o homem morre espiritualmente. Sai do jardim. Não tem mais a possibilidade de se relacionar com Deus. Só para quem está um pouco perdido, espiritualmente, quando você fala, oração, né? Conversando, lendo a palavra. A teologia, Carol, vai dizer que o homem é composto
por 3 elementos, se a gente pode dizer assim. O homem é tricotômico. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Tá? Então, é o espírito do homem que se relaciona com Deus. É o espírito. A alma está as emoções, tá? E o corpo é matéria. O corpo é matéria. Carne é matéria. É que muito se fala que a carne é fraca, né? É a carne que faz isso. Não, corpo é matéria. Sim. Matéria. Deus criou o homem do pó da terra. É corpo, era matéria, era pó. Sim. E aí, essa morte espiritual acontece na vida do homem. O espírito do homem morre, ele perde um relacionamento com Deus. Tá? Por isso uma morte espiritual. A outra morte que eu costumo dizer é a morte física. Por quê? Porque Deus tira o homem do jardim e ele fala para Adão, agora você vai cultivar a terra, vai comer do seu suor. E ele perdeu a possibilidade de comer de uma árvore que estava disponível para ele, que era a árvore da vida. Porque quando o homem peca, Deus fala assim, ó, vamos tirar o homem do jardim para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Então, quando Deus tira o homem do jardim, ele perde a possibilidade de viver eternamente. O homem agora passa a ter prazo de validade. O homem morre. Adão morreu com 900 anos? Tudo bem, mas depois a gente vai vendo que começa a diminuir o tempo de vida. E Moisés vai dizer que talvez o nosso tempo de vida é de 70 anos, ou 90. Então, o prazo de validade do homem começa a diminuir. Então, o homem morre fisicamente também. E morre eternamente, porque ele não vai viver mais eternamente, porque ele saiu do jardim e agora vai passar a eternidade longe de Deus. Então, a ideia é que quando o homem sai do jardim, ele tem 3 mortes. Uma morte física, uma morte eterna e uma morte espiritual. E agora ele precisa restaurar isso. O homem precisa entender que ele precisa restaurar isso, mas Deus deu um plano perfeito para que isso acontecesse. Deus cria uma nação e dessa nação sai um homem que morre, que se entrega por amor a esse povo, não só essa nação, mas toda essa humanidade, porque ele estava lá no início, João vai escrever isso, né? E ele se entrega, ele fala, cara, eu pago esse preço. Quando Adão peca, Deus mata um cordeiro para cobrir a nudez de Adão, não é? Então o sacrifício já está simbolizado ali, tá? Ele já está escondido o que vai acontecer lá na frente. Depois, quando Deus estabelece a lei para o povo, o que ele fala? Vocês vão matar um cordeiro todo ano para que o pecado de vocês seja coberto e eu não extermine vocês aí. O que é isso? Isso é uma sombra do que vai acontecer lá na frente. O Antigo Testamento é uma sombra do Novo. É tão difícil ler o Antigo Testamento? Não, a gente precisa gastar tempo, a gente precisa colocar esse neurônio para rodar nessa rua e pavimentar ela para que nós possamos entender esse plano perfeito que Deus tem. E aí a gente chega em Jesus, que ele se entrega, e agora o homem pode restaurar essa morte que ele tinha, que aconteceu no jardim. Agora o homem tem o espírito vivo, é vivificado, porque o seu relacionamento com Deus é restabelecido. A morte física não faz mais tanto sentido, porque agora tem uma morte eterna. Essa morte física, para alguns, por como Paulo escreveu, que nós receberemos um novo corpo, quando o Senhor vir, e nós nos encontraremos com ele nos ares, está lá em Tessalonicenses, ele vai falar que aqueles que morreram ressuscitarão e se encontrarão com ele, e depois nós que estamos vivos, nos encontraremos com ele nos ares. Então, nesse tempo vai haver um processo chamado glorificação, que é a mudança desse corpo, que Paulo vai falar que o que era corruptível tem que se revestir de incorruptibilidade. Então, esse corpo físico tem que ser transformado. E agora, para aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar, né, vai ter um corpo novo e agora não vai morrer. E aí vai passar essa eternidade junto de Deus. Então, essa morte que Adão teve 3 sentidos. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos essas 3 mortes restabelecidas em nós. Ou essas 3 vidas, né? Restabelecidas em nós. A vida eterna, nossa vida espiritual com Deus, o nosso espírito volta à vida e agora nós vamos ter esse corpo transformado para nos encontrar com Ele nos ares. Então, o grande sentido, Carol, de não fazer sentido ou ter a ideia
de que é difícil demais ler a Bíblia é porque nós não conseguimos concluir o livro. Quando você concluir o livro, você fala, pô, entendi o livro. Só que é tão prazeroso que nós vamos ler de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque eu não sou o mesmo de ontem. Você pode ler hoje o que você tem para ler. Amanhã você pode ler de novo. É outra aplicação, porque você viveu uma vida ontem, uma questão ontem, uma situação ontem. Que já é outra coisa. Você não é a mesma pessoa de ontem. Sim. Você amadureceu. Em pregações mesmo. Às vezes o pastor faz 5 vezes a mesma pregação. Você fala, meu Deus. Com aquela aplicação diferente. Falou comigo hoje, desse jeito que eu estava passando. É uma fonte inesgotável, né? A palavra de Deus. É uma fonte inesgotável. Então, todas as vezes nós vamos lendo e extraindo coisas que fazem sentido. E agora, pô, isso aqui se aplica. Pô, por que eu li e não tinha percebido isso? Porque eu precisava amadurecer em tal situação. Então, eu precisava entender daquela forma. E é o Espírito Santo que trabalha em nós. Esse é o segredo. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, é um pai se revelando a um filho. Eu estou em busca de um relacionamento com você, meu filho. Olha para mim. Contemple a minha face. Esteja satisfeito em mim. Muitas questões hoje, as pessoas estão buscando por tantos afazeres, por conquistarem tantas coisas, estão com a agenda tarefada, mas não têm a consciência, alguns não têm a consciência do que Jesus falou. Não estejam preocupados, não estejam ansiosos com o que vão vestir, com o que vão comer, com o que vão beber. Ele fala, olhem para os pássaros. Eles não fazem nada, eles não tecem, mas eles têm. Olhem para os lírios dos campos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com tanta beleza. Porque é Deus quem cuida. Então aí Jesus vai continuar com o processo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E estas demais coisas serão acrescentadas. Então, leitura é nós nos deleitarmos nele. É estarmos satisfeitos nele. É melhor termos ele do que buscarmos por coisas, porque o vazio no homem vai continuar. O vazio vai continuar. Então, leitura bíblica faz parte da vida cristã, para todo mundo. Para todo mundo. Ah, não, é só para aqueles que pregam no púlpito. Não, é para todo mundo. Desde o novo convertido até... A diferença é que o mais velho já entendeu. Que eu vou ter que ler, vou ter que ler. Porque eu preciso. Porque como é que eu vou ler um conteúdo desse e não falar para você a respeito dele? Jesus não falou, ide e preguem o evangelho? Eu preciso ler isso daqui e aí trazer esse esclarecimento para alguém que não entende. Então, qual é o meu papel? Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,15. Timóteo, procure apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas isso não diz respeito somente aos obreiros, aos pastores. Não é somente a eles, mas é a todos. Nós precisamos entender essa palavra, nós precisamos entender o que tem aqui. Nós precisamos entender esse Deus que busca um povo em Juízes. Gente, larguem a idolatria. Venham prestar um culto a mim. Entendam que eu sou o que satisfaz. E aí depois a gente vai ver mais oscilações. E o Reis, por exemplo, a gente já conversou sobre Reis. A oscilação, então tinha um rei que se dedicou ao Senhor e trouxe paz. E Deus esteve com ele. E o filho dele caminhou para o caminho totalmente contrário. Então Deus foi lá, se apresentou ao rei Ezequias. Falou, Ezequias, através do profeta, você vai morrer, cara. Coloca a sua casa em ordem. E aí o rei Ezequias falou, nossa, Senhor, mas eu servi o Senhor tão bem, cara. Pô, eu tô aqui, cara, olha o que eu fiz. E Deus falou, tá bom. O profeta volta lá e dá mais 15 anos para ele. Ó, Ezequias, você vai ter 15 anos. Mas Deus pediu uma coisa de você. Coloca a casa em ordem. O que Ezequias fez? Nada.
foi um rei lá, ele mostrou todo o reino, mostrou todos os tesouros, mostrou tudo. E aí o profeta voltou lá e falou, o que você fez, cara? Não, mostrei tudo para ele, porque agora nós estamos em paz. Deus me deu 15 anos, eu estou tranquilo. Falou, não, cara, o cara vai invadir a terra agora, vai tomar tudo. Por que você fez isso, cara? Ó, Deus deu uma ordem, cara, coloca a casa em ordem. E ele não pôs. E quando o profeta falou para ele, ó, vai dar problema isso daqui, mas não agora, lá na frente vai dar problema, o que ele falou? Boa essa palavra, o problema não é comigo, lá na frente, o meu filho que se lasque. E quem foi o filho de Ezequias? Manassés. O pior rei que o povo teve, que sacrificou um filho a um deus Moloque. Então, A importância de estarmos alinhados com essa palavra. Você estava falando, tem uma parte em Reis. Quem que pediu? Foi, eu tô tentando lembrar aqui, mas Uzias, não. Que pediu, que acharam as escrituras e trouxeram para ele. E ele falou assim, nossa, olha tudo que está escrito aqui. Vamos fazer dessa forma. Não foi Tiveram reis, sim. Agora vai me falhar a memória o nome do rei. Sim, tiveram reis que se depararam com as escrituras porque não dormiram à noite. Né? Algum rei aí não dormiu à noite. E ele falou, cara, o que tem para me ler? Traz uma escritura. E ele leu e falou, tá aqui. Tá tudo aqui. Vamos fazer dessa forma. forma. Olha tudo que a gente está fazendo, vamos parar. Vamos resolver a parada. E aí, sabe o que me pegou agora? Que é o que a gente faz até hoje, né? Guarda lá. Ou nós colocamos dentro de uma gaveta. Guarda lá, gente. Aí um dia alguém vai achar, vai falar, por que eu não tinha lido isso antes? E quando se depara com isso e fala, nossa, por que eu não li isso antes? Eu me pergunto, porque eu sou nova. Assim, sei que eu sou nova, assim, mas eu me pergunto por que eu já não comecei a ler a Bíblia desde quando eu aprendi a ler. Que tantas coisas hoje eu já estaria, às vezes, né? Mas tudo bem que Deus sabe. Por quê? Mas assim, que é tão maravilhoso isso que tá aí. É tudo que a gente precisa, né, pastor? Um ponto interessante, Carol. Financeiro, vai na Bíblia. Lógico, tá Casamento, tudo. vai na Bíblia. Os filhos, vai na Bíblia. É tudo. Um ponto importante hoje nós estamos vendo que está mudando um pouquinho, mas ainda assim é escasso. Falta incentivo à leitura. Falta. Nas escolas também. Sim. Né? Então, quando nós conseguimos imprimir a cultura da leitura em casa desde pequeno, se torna mais fácil as crianças se adaptarem à leitura. Né? E aí você apresentar hoje a Bíblia a uma criança, nós hoje tivemos que adaptar. Né? Então, histórias ilustradas, somente histórias, porque tem que estar presente dentro daquela faixa etária. Né? Mas nós nos deparamos hoje também com, por exemplo, pais que se converteram, os filhos foram para a igreja também, né? Estão na igreja com os pais, só que o pai não incentivou a leitura e o próprio pai não lê e o próprio filho também não lê. O filho faz o que vê o pai fazendo. E aí, do nada, o pai ouviu o pastor falando que tem que ler, cara. Deuteronômio 6 fala que nós devemos ensinar as crianças. Aí o pai cata uma Bíblia e fala, tó filho, o pastor falou que era para você ler. Não. O que Moisés escreveu lá foi para que os pais entendessem o que estava aqui e os pais passassem para os filhos. E como uma cultura, uma tradição oral, que era o que acontecia aqui. E aí o pai vai e desenvolve a fome, a vontade de ler no próprio filho. Como? Mostrando para o filho como é que faz. Então, às vezes, nós queremos imprimir leitura nas crianças, sendo que nós não lemos. Então, cara, imprima a leitura nas crianças, mas leia também. Sim. Porque você consegue compartilhar. Como é que a gente imprimiu leitura em casa? Aos poucos, né? Isso foi sendo impresso. E hoje, eu compro livros iguais. Eu compro 2, 3 livros lá. Ó, tá aqui, um pra você. Daqui 5 dias vamos conversar de um capítulo do livro. E aí elas começam a correr para ler. Tá chegando o dia de ler, de conversar, vai todo mundo correndo a ler. Para tentar, para que a gente possa desenvolver, eu falo para elas, isso é um clube do livro. Nós vamos fazer um clube do livro. Então vocês vão ler e depois a gente vai conversar a respeito do livro. Eu não quero que você decore o livro. Eu quero que você tenha prazer na leitura. Treinar esse neurônio para que ele passe nesse campo. Então,
Cara, quão difícil é ler a Bíblia? Não é difícil, precisa de prática, precisa de incentivo e começar a ler com os olhos realmente, que história é essa? Eu não posso ler isso daqui pensando, eu quero ver que Deus, juiz é esse que mata o povo. Eu não vou ler isso. Eu vou ler que Deus é esse que me amou tanto. Sim, e eu leio hoje a Bíblia, pastor, eu olho aquilo, óbvio que eu penso naquele contexto tudo, mas eu trago pra mim, pra minha vida. O que isso aplica pra mim? Davi foi lá e colocou Urias na frente. Nossa, quem faz isso? Gente, será que eu sou Davi? Será que às vezes eu coloco alguém lá na frente porque eu errei e aí eu tô, né? Será que eu Mas tento esconder? Exato. Nossa, mas em que momento que eu fui? Será que eu sou Abraão? Será que eu iria assim, sem saber pra onde eu vou, se Deus mandasse? Nossa, Deus, será que você já me mandou pra vários lugares e eu não fui porque eu tive medo, não confiei em você? Gente, vai lendo a Bíblia. Será que exato, será que eu tenho essa fé? Ou o que em que eu me pareço com Abraão? Em que eu me pareço com ele? Deixa eu ver a história dele. Cara, Deus falou, sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Se Deus falar para nós ir na esquina, nós pede para ele que chove na lã igual o Gideão. Ó, vai para na esquina, mas fala o seguinte, chove na lã aí. Agora chove em volta. Agora eu vou. Não, mas já era para ter ido. Se foi, era 2 dias atrás era para ter ido. A pessoa que precisava encontrar com você não estava lá. Sim. Então, às vezes, a gente tá, né, a nossa vinda para cá foi, cara, como é que eu vou, cara? Como que eu saio de Rio Claro e eu vou congregar numa igreja em Piracicaba? Né? Foi uma direção e ele falou, vamos ter que ir, cara. Hoje nós vamos ter que ir. É por quanto tempo? Né? Não sabe. Talvez a gente pensava que Deus ia mandar a gente para cá, ia conversar um pouquinho com nós, ia dar uma alinhada em umas coisas e ia mandar voltar. Mas já fazem alguns anos que nós estamos aqui. Então, qual que é, não é? É igual o pastor Rafael Belo foi na igreja e pregou sobre o Abraão levando Isaac para o monte, para o sacrifício. E Deus deixou bem escondido de Isaac o cutelo, a faca. Porque o texto fala que Abraão pegou a lenha, o fogo e a faca. E foi. Quando o menino chegou no monte, falou assim, pai, aqui está a lenha e aqui está o fogo. Cadê o cordeiro? O cordeiro é. Ele esqueceu da faca. Então o que o pastor Rafael Belo trouxe com aplicação para nós, com uma maestria? Se Deus mostrasse todo o processo para a gente, nós nem entraríamos na situação. Se Deus falasse para a gente, ó, vocês vão, vai ser difícil. Vai ser difícil a gente caminhar nesse processo. Vai ser difícil, a gente vai e volta, vai e volta. Tem vezes que nós viemos para cá 5 vezes na semana. E aí você tem que largar as coisas em casa. Hoje eu deixei a minha filha em casa porque ela tem lição para fazer. Se Deus tivesse mostrado todo o processo, nós não teríamos entrado. Então, o grande lance é em que nós parecemos com tal pessoa. Nós vamos ler a Bíblia com essa ótica, né? O que Deus quer tratar na minha vida? Aonde eu preciso me parecer mais com Cristo? Aonde eu errei? Se eu errei, como eu conserto isso? Porque quando Davi erra e coloca o Urias lá na frente, Uzias, né? Lá na frente, e como que quando o profeta vai confrontar ele, Davi falou, pequei. Eu entendi, já pequei. Vou consertar isso aqui. Aí ele escreve o Salmo 51. Senhor, não retires de mim a tua presença. Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti pequei. Senhor, uma coisa eu te peço, não tira de mim a tua presença. Não tem problema o que vai acontecer, se o Senhor vai me castigar, se não vai, mas uma coisa eu quero, não retire de mim a tua presença. Então, como é que nós nos reconciliamos com o Senhor perante uma transgressão, perante um pecado? Tem formas. Como nós oramos? Jesus deixou lá. Como nós nos comportamos como igreja, não igreja prédio, mas igreja corpo de Cristo. Está lá. Como que nós nos relacionamos? Como que nós nos comportamos na ceia? Paulo deixou lá. Como que nós vamos viver a vida? Como que vai ser a volta de Cristo?
Tá lá. Com quem ficar? Como é que vai ser? A besta, o sinal da besta, o anticristo, carimbo na testa, na mão. Vai estar lá. Deus deixou um manual pra gente. A gente só precisa ler e falar, entendi. Preciso consertar tudo isso para que eu me torne um pouquinho melhor. Então, o grande lance, Carol, da leitura bíblica é começar a olhar com esses olhos, não é? Difícil quem pega e fala, mas eu não entendi. Mas você quer ler como ler um livro normal, e não é um livro normal, é um manual de regra e prática, e vida, e como se comportar, e como desenvolver. O pastor falou sobre isso no domingo também, sobre o evangelho, né? Exato. Não é assim, no contexto ele levou, né? Que a gente não vai entender muitas coisas, mas tem que fazer o que tá aí. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai doer? Vai doer. Mas tá aqui, o grande ponto é nós abrirmos a Bíblia com esse intuito. Que eu preciso ser mudado. Perante a essa história que eu preciso ser mudado. Né? Eu acho que para todo mundo que talvez tenha essa dúvida de como vou ler, de por que começo a ler, ou por onde começo a ler, talvez a dúvida maior hoje é essa. Por onde começo? Você tem duas opções. Ou você vai começar de Gênesis, ou você vai começar de um evangelho. Para que se torne algo... eu não tenho tanta contato com leitura, é difícil leitura para mim. É mais fácil você ler de uma história que você está vendo. Estou entendendo. Começa por João, por exemplo. Começa a ler João. Lê o João, depois que você lê o João, eu estou gostando disso aqui, cara. Vai lendo outro evangelho, vai entendendo quem é esse Cristo. E depois... eu gostei disso, porque quando você começa a pegar gosto, você não vai ler só 3 capítulos no dia, vai gastar 1 hora lendo. E aí, agora vamos me deparar com... Deixa eu entender Gênesis, deixa eu ler Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Deixa eu ler isso daqui numa forma... Tudo vai fazendo sentido. Eu estou vendo quem é, quem não é. Para onde caminhar, por onde não. Então, esse é o grande ponto. Leitura é... Eu sou adepto à leitura, então é tão difícil falar sobre leitura. Não é. É maravilhoso a leitura. É muito bom. Nós íamos falar um outro assunto com vocês, que estão nos assistindo, mas Deus é maravilhoso. E conseguimos, acredito que, eu estou pensando aqui, nós íamos falar sobre o tempo, né, que está passando rápido. Mas a única pergunta que eu deixo para mim, para você, no final aqui, você está tirando um tempinho para ler a Bíblia. A gente já alinhou. A gente ia trazer com o que a gente trouxe. Você quer ver um ponto? Então eu vou deixar uma dica para talvez a gente dar um ponto. Não tem filho, não, tempo, né? Tempão. Eu vou trazer uma dica para que a gente possa adicionar leitura no nosso dia. Eu li um livro há um tempo atrás. Eu acompanho alguns livros que saíram na New York Times, lá, né? Naqueles 10 livros que a New York Times lança lá. E eu li um livro chamado Hábitos Atômicos. Fala sobre acrescentar hábitos, ou como nós podemos criar novos hábitos e deixar os hábitos, ou os maus hábitos, né? De praticar os maus hábitos. Eu tinha um ponto, eu não tomava café, né? Nunca tomei café. E aí eu me deparava com o pessoal, todo mundo tomando café, vou tomar um café. Aí eu não tomo café, cara. Queria uma água. Eu falei, eu preciso tomar um café. Como é que eu coloco café nisso? Eu tomava café e era horrível para mim. Só que toda manhã, eu sempre fiz café para Camila, fiz o café para ela e pego minha Bíblia e vou no sofá e vou ler, porque como eu não tomo café, então o cheiro não me agradava, então eu ia ler sozinho. E eu falei, não, eu quero tomar café. E o autor, ele nos apresenta a forma de agregarmos um hábito novo a um hábito já existente. Então, qual que era o hábito já existente que eu tinha? Leitura. E qual que era o hábito novo que eu queria acrescentar? Café. O que eu fiz? Eu peguei uma xícara de café e fui colocar no sofá junto com a Bíblia. Então, eu estava lendo, eu tinha que lembrar e falar, não, tem que tomar um café. Tomava um gole de café. Por mais horrível que fosse, eu estava ali com aquele, acrescentando um hábito novo a um hábito já existente. Eu consegui. Hoje, eu sento no sofá, leio minha Bíblia e tomo meu café. Só pela manhã. Só faço isso pela manhã. Eu não tomo café no resto do dia. E aí, qual que era o inverso que tinha em casa? A Camila tomava café. Mas ela não lia pela manhã.
Eu falei para ela, coloquei um hábito aqui. Coloca esse hábito. E aí o que ela fez? Colocou a Bíblia na mesa. Começou a tomar um café. Automaticamente ela começou a tomar café lendo. Então nós conseguimos colocar 2 hábitos, né? Um para mim e um para ela, Sim. da mesma forma. Acrescentar naquilo que você já faz. Daquilo que você já faz. Todo mundo, na maioria, eu vou ter um hábito de tomar café. Tá no celular quando acorda? Não. Abre o aplicativo da Bíblia. Deixa o telefone, pega a Bíblia. Papel, gente. Papel. Pega a Eu também não Bíblia, consigo ler pelo celular. coloca lá na Porque mesa. chega as notificações. Aí você- distrai. Mas pra quem tá começando, às vezes, começa a ler lá, não, né? Melhor cortar até Começa a ler na Bíblia? No celular? Não. papel. Tenha papel. Até mesmo um outro ponto, as palavras que te chamaram a atenção, risque, grife, eu aprendi isso com a Carla. Lápis de cor. Marca texto, marca a página de trás. Dependendo do marca-texto, ele passa na página de trás. Muito fina isso. Então ele acaba manchando a página de trás. Lápis de cor não mancha. É mesmo. Então, eu tenho uma palavra aqui que me deu, olha, Sim. me chamou a atenção. Grifa, pesquisa. Grifa a palavra, circula. Eu tenho uma ideia sobre isso. Faz uma seta, anota. Compra a Bíblia de anotação. Vi que você tem uma Bíblia de anotação. Anota tudo. Compra uma Bíblia de anotação. Ela tem margem lateral que você pode anotar. Então, isso são todas ferramentas para que a gente possa desenvolver a leitura de uma forma mais prazerosa, de uma forma que vai agregar. Então é dessa forma. Com certeza. Coloque um hábito já existente, a Bíblia. Você vai ter leitura. E mudança de vida. Tempo devocional. Esse é o ponto. É. Tempo devocional. Isso é importantíssimo. Muito legal. Ai, gente, é isso. Muito bom. Muito bom. Investimos um tempo Muito bom. importante aqui. Sim, com certeza. Quero agradecer. Imagina. Você, a Camila, tá aqui também, gente. Muito obrigada pela disposição de vocês. Que isso, uma honra. E você que nos assistiu, espero que possa ter tocado você de uma forma que você comece a leitura desse manual de vida que Deus deixou para nós, que assim, é o que a gente fala, é uma mudança de vida mesmo. É. Não é além de um hábito, é uma mudança de vida, é uma transformação. Isso aqui te leva... Eu olho pra mim, eu olho pra Carol de antes, pra Carol de agora, todos os dias é uma Carol diferente, uma leitura diferente que eu falo, nossa, tal, é o que a gente falou, né? Então é muito importante. Então a gente quis trazer um pouco sobre isso, porque é algo que muita gente fala, né? Tem dificuldade de ler a Bíblia. E aqui veio a explicação do pastor, de tantas dicas que ele deu aqui, de tantas coisas que a gente tira, assim, pastor, e as coisas fazem sentido, e a gente vê uma história de começo ao fim, muda tudo. Faz todo sentido, né? Faz todo Faz todo sentido. sentido. E aí não torna mais uma leitura difícil. Exatamente. Muito obrigada, viu? Amém. Pela presença. Estamos aí. Curta, compartilha, se inscreva, manda esse vídeo. Se você já lê, já tem o hábito, manda para alguém que você gostaria que crie esse hábito também. Até a próxima!